Olá, o Money Report recebe hoje Eduardo Bicudo, diretor executivo e líder da Accenture Interactive para a América Latina. Vamos receber o Eduardo hoje para falar sobre marketing digital, transformações digitais e oportunidades para as empresas. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, nós estamos vivendo uma revolução na maneira de consumir informação e consumir produtos? Sem dúvida. Isso já faz algum tempo, né? Você tem... Isso, na realidade, é uma mudança que ela só tem se aprofundado, né? Desde do início da internet, com o fenômeno de organização dos dados com o Google, as redes sociais e agora a questão da proliferação dos devices, né? Ou seja, essa revolução digital, a digitalização do todo, como a gente chama, tem provocado mudanças em todas as indústrias, né? E na indústria de comunicação isso não é diferente. Você tem um fenômeno que a gente chama de expectativas líquidas. Expectativas líquidas é o efeito que a quantidade dessas inovações e canais e aplicativos e formas de compra distintas causam no consumidor. Isto está criando um novo breed de consumidores que está muito acostumado com a velocidade dos serviços. Te dou um exemplo. Hoje, um consumidor não compara um banco com outro banco. Ele, quando vai analisar o serviço de um banco, ele está contaminado pelas experiências que ele tem com o aplicativo do Uber, com os serviços que ele recebe do Google, com o que ele vê no Facebook. Isso é que chama expectativa líquida, ou seja, isso cria uma contaminação do jeito que as coisas funcionam, de que isto afeta todos os serviços de maneira geral. Comunicação não é diferente. O que as empresas podem fazer para não serem atropeladas por essas transformações? Eu acho que tem uma coisa que às vezes conduz um engano por parte das empresas, que durante muito tempo falou-se de inovação, né? De que para as empresas estarem, né, à frente, elas precisariam ter um quê de inovação, elas precisam ter uma pegada de inovação. Isto é parcialmente verdade, porque quando você pensa só na inovação por si só, você está pensando em quais são as tractanas, os devices, ou a tecnologia que pode te ajudar. Quando que, de verdade, o que as empresas têm que fazer para sobreviver a isso é estarem absolutamente conectadas com o consumidor. Por quê? Isto acaba se distanciando, porque as empresas acabam olhando tanto para si mesmas, para os processos, para a concorrência, para o mercado, e o consumidor hoje ele é encaixotado em determinadas segmentações que já não fazem mais sentido. Então as empresas têm que repensar a forma como elas estão olhando o consumidor, como elas estão olhando os seus segmentos de consumidores e como tudo isso que a gente falou, a digitalização do todo, mais as expectativas líquidas estão transformando o jeito como as pessoas consomem. Então, para as empresas, não basta inovar por inovar, tem que ter uma estratégia, um planejamento. Exato. Não é uma questão só de melhorar o teu aplicativo ou abrir novos canais, é uma questão de o quanto isso é relevante para os seus consumidores, né? E a gente tem feito muitos trabalhos nesse aspecto de dar a perspectiva do consumidor para dentro da empresa. Isso acarreta numa série de coisas, acarreta em mudanças de processos, acarreta às vezes em mudanças de estrutura, às vezes em mudanças do próprio produto, enfim, tem uma série de coisas que acontecem aí e que aí você aplica a inovação para preencher esse caminho da forma mais adequada, mas a primeira coisa que tem que entender é o sujeito está lá na ponta para comprar teu produto. Então, se essa inovação é feita de qualquer maneira, de qualquer jeito, isso pode colocar, na verdade, em risco o futuro da empresa. Pode. Inovação sem relevância para o consumidor, ela pode ser fatal para a companhia. Eduardo, o crescimento das mídias digitais coloca em risco o futuro das mídias impressas tradicionais? Veja, continua havendo ainda uma migração, a velocidade da migração do dinheiro para o digital, para as mídias digitais como um todo, ela diminuiu. Ela foi muito acelerada nos últimos anos, mas ela diminuiu. E se você olha globalmente, ainda você tem blocos de investimento já mais ou menos sedimentados. Por exemplo, televisão ainda fica com mais ou menos metade do investimento das mídias, isso globalmente. Aqui no Brasil não é diferente disso. O digital abocanhou aproximadamente 30% disso e vem crescendo um pouquinho a cada ano. Quem mais perdeu foram as outras mídias. E aí a mídia impressa talvez tenha sido uma das que mais sofreu nessa história. O rádio está encontrando um espaço para si,
né, porque o rádio é o veículo do trânsito, está conectado com você quando você está fazendo outras coisas, então o rádio achou um espaço. A mídia impressa, em função da forma como a gente está consumindo informação, da quantidade de acessos que a gente tem, ela tem perdido cada vez mais o papel na frente do consumidor. Agora, quando a gente olha exemplos lá de fora, né, você tem exemplos, Washington Post e outros que já se transformaram e conseguiram aproveitar a oportunidade de entender como o consumidor está consumindo informação e aí se transformaram para isso. Aqui no Brasil, acho que ainda a gente está devagar nesse aspecto. Tem algum exemplo aqui no Brasil de alguém que já entendeu isso, esse processo de mídia impressa? Porque recentemente a gente viu alguns fechamentos de revistas, principalmente. Exato. Tem algum exemplo que está dando certo? Eu acho que ainda aqui no Brasil não. Eu acho que a gente ainda está... Veja, o modelo de consumo de informação já sofreu disrupção, mas essa disrupção acho que ainda não chegou nos meios de comunicação, especialmente os impressos. Quando você olha, outras mídias estão se renovando, mesmo a TV, mesmo o consumo de vídeo de maneira geral, né? Ou seja, hoje você olha o consumidor por consumo de vídeo, ele pode consumir vídeo em distintas plataformas, pode ser numa OTT, pode ser on demand, pode ser N formas de consumo de mídia. Talvez isso tenha sido menos afetado porque está todo mundo meio que se adaptando. Quando você vai para mídias impressas, eu acho que elas estão sofrendo muito mais porque, primeiro, a fonte de investimento está secando, né? Porque o investimento publicitário vem diminuindo, né? Nesse aspecto, e eu acho que eles não se modernizaram do ponto de vista de efetivamente dialogar com o consumidor e entender onde é que ele pode levar a informação do consumidor. E há uma oportunidade clara. Recentemente, você pode ver aí as campanhas de fake news que a imprensa inteira adotou, talvez esse seja o maior asset que a gente tenha, e mídia impressa sempre com a questão opinativa, com a questão mais de profundidade. A questão da credibilidade. Credibilidade, exato. Você tem um tremendo asset que corre o risco de diminuir em função de, eu acho que eles não entenderem que se eles se digitalizarem rápido, eu acho que ainda isso pode... Então, deveria seguir mais por esse caminho mesmo, de verificação das informações, de passar essa credibilidade. Sem dúvida. Acho que a credibilidade é fundamental, porque a gente tem acesso a muita informação, sem dúvida. Mas estão aí os fake news que não nos deixam mentir, fazendo um trocadilho, que na realidade não, são às vezes de fontes não confiáveis, você não tem uma referência, a chancela dos grandes veículos e da mídia impressa, como eu te falei, todo mundo sempre tem a sua postura editorial, existe uma expressão de opinião, existe uma análise crítica sobre a situação e os veículos tradicionais é que estão acostumados a fazer isso, o jornalista tradicional. Na verdade, eles estão presos ao meio, né, ao invés de estarem conectados com o consumidor. E acho que esse mesmo formato de pensar tem que ser aplicado a meios novos. Então, na sua avaliação, a imprensa, na verdade, a mídia impressa precisa focar nisso, na credibilidade. Isso é o maior valor dela. Eu acho que é o maior valor da mídia impressa. Mas tem que mudar, fazer o que se fez fora, né? Ou seja, onde foi se buscar assinaturas mais de long tail, né? Muitos assinando assinaturas pequenas e digitalização de conteúdo. Dentro desse assunto ainda, Eduardo, as marcas já estão deixando de investir em mídias impressas, mídias tradicionais? Eu acho que essa é a grande crise das mídias tradicionais. Aqui no Brasil demorou um pouco mais para isso acontecer, mas isso vem acontecendo. E aí eu acho que isso traz níveis críticos para as mídias impressas, porque o modelo ainda de jornalismo e de informação está fundamentado em investimento publicitário. Em que pese que aqui no Brasil, vamos combinar que o período que a gente vive vivendo dos últimos anos de crise, de instabilidade, fez com que vários anunciantes revissem, inclusive, os seus investimentos. E aí você prioriza, e quando você prioriza, os meios que estão menos responsivos, você tende a diminuir. Então, acho que a mídia impressa nos últimos 4 ou 5 anos sofreu mais em função disso. Então, você acha que uma economia mais forte pode fortalecer também a mídia impressa? Exatamente, pode fortalecer a mídia impressa. Curioso de dizer é que neste aspecto de mídia, eu também acredito numa revolução na forma como se está fazendo mídia de maneira geral.
o mercado de mídia como um todo sempre foi fundamentado no conceito que foi criado nos anos 30 pela Nielsen, que era para medir a audiência de rádio. As pessoas iam de casa em casa e mediam qual rádio que você está escutando, e ele montava um painel, era sempre no mesmo circuito. Fundamentalmente, tudo que veio depois disso continua medindo, né, nível de audiência. Você tem Ibope com painel, você tem as audiências ou os readerships de jornal também sendo medidos por um determinado índice. Enfim, você tem muita coisa que está formatada há muito tempo. O que acontece é que hoje em dia não dá mais para você falar só de audiência. Audiência é uma métrica importante para você entender como você vai investir naquele meio, mas não necessariamente tem uma conexão com o que é mais importante hoje, que é com o resultado de negócio do cliente. Ainda mais no momento onde as coisas apertam, o cliente tende a fazer apostas mais seguras, né? E as mídias que não têm, e as mídias tradicionais de maneira geral, que têm um discurso só de audiência, acabam perdendo para o digital. Porque o digital, como tem muito mais informação, acabou criando um discurso mais de resultado. Agora, a gente tem feito, e isso é absolutamente possível, fora do Brasil já se fez muitas vezes, e a gente faz isso aqui no Brasil, a gente tem criado métricas de negócio, a gente tem criado correlações entre o esforço de marketing e o resultado de negócio. Fazendo isso, a gente consegue provar o quanto o anúncio da TV é tão importante quanto o teu investimento no search, no programático do Google ou no Facebook. E a gente monta modelagens que, para determinados clientes, isso inclusive, às vezes, tem recomendação de jornal, dependendo do tipo de negócio do cliente. O que eu estou querendo dizer é, está na hora de se repensar a forma como se está valorizando a mídia de maneira geral aqui no Brasil. A gente tem levantado essa bandeira e eu acho que isto pode ser transformador para o mercado, porque todos os modelos que a gente rodou, eles indicam que a multicanalidade, sendo a mistura de meios, é o componente ideal. E cada cliente, cada mercado tem a sua mistura ideal. No exemplo da televisão, isso explica também porque atualmente muitos programas televisivos eles acabam conversando com a internet, no caso as redes sociais. É um programa que está passando na TV, ele também se passa nas redes sociais. Isso explica também esse movimento. É uma realidade hoje o consumidor multitela, ponto, né? Ou seja, você tem N pesquisas que comprovam isso e tal, etc. E mais do que isso, quando você começa a observar dados, tem trabalhos que a gente já fez para clientes onde você mede, cada vez que ele entra com um comercial no ar, qual é o efeito que isso causa em buscas, efeitos que causam em acesso de site. É impressionante como os ponteiros se movimentam. Então, ou seja, o consumidor está trabalhando, ele está vendo TV com o celular na mão, às vezes ele está vendo redes sociais, escutando a TV e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou seja, essa complementaridade é muito importante. Outra coisa curiosa desse tipo de estudo que a gente está fazendo, a gente também consegue entender que quando você diminui o investimento em mídia offline, os demais meios, os meios digitais também caem de performance, porque essas coisas estão conectadas. Estou dizendo isso porque tem espaço para mídia ainda, eu acho que o mercado só não está sabendo medir como isso funciona.